professores, olá professores. Eu sou a professora coordenadora Ângela, trabalho com alfabetização no núcleo pedagógico e hoje nós estamos aqui, toda a equipe do núcleo, como vocês estão vendo, estão preparando um vídeo para que nós pudéssemos bater um papo com vocês durante esse período de planejamento. E a minha fala hoje está pautada em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos pensar um pouco sobre a avaliação e o segundo momento que nós vamos fazer uma indicação literária. Então, começando pensando sobre a avaliação, eu gostaria de colocar duas questões primeiramente. Qual o papel da avaliação no processo ensino de aprendizagem? De que forma os resultados, nós que estamos vivendo a avaliação em processo, de que forma os resultados têm contribuído para o planejamento das minhas aulas? Então eu gostaria aqui de pensar com vocês, trazer aqui na nossa fala, o nosso mestre Paulo Freire. Então, quando se fala de avaliação, a avaliação é a mediação entre o ensino do professor e as aprendizagens do professor e as aprendizagens do aluno. Então, vocês estão percebendo, né? Professor e aluno aprendem no momento da avaliação. É o fio da comunicação entre duas formas de ensinar e entre as formas de aprender. Então, na avaliação, eu percebo como eu ensino e como o aluno aprende. É preciso, algo assim importantíssimo, que me chamou a atenção nesse fragmento, é preciso considerar que os alunos aprendem diferentemente, porque têm histórias de vida diferentes, são sujeitos históricos, e isso condiciona sua relação com o mundo e influencia sua forma de aprender. Avaliar, então, é buscar informações sobre o aluno. E quais as informações são relevantes para nós nesse ensino, nesses primeiros dias de aula? Sua vida, sua comunidade, sua família, seus sonhos. É conhecer o sujeito e o seu jeito de aprender. Então, conhecer os nossos alunos, não só o cognitivo, mas cada aluno, como diz a professora Thelma Vaz, por trás de um lápis que escreve, existe o sujeito que pensa. E esse sujeito que pensa, ele tem sonho, ele faz parte de uma sociedade, ele tem uma família. E como nós estamos olhando para esse aluno? Então, estamos nos primeiros dias do ano letivo 2015. Então, nesse momento de avaliação, que nós possamos olhar para os nossos alunos como um todo, né? Um ser que a gente vê que ele tem sonhos, projetos e que está sob a nossa responsabilidade. E a minha fala pauta-se muito hoje na avaliação de aprendizagem em processo. Então, é algo que já está institucionalizado na nossa rede de ensino. E, especialmente para o 6º ano, eu gostaria de sim, falar com os professores de língua portuguesa, matemática, história, geografia, todas as disciplinas. E ao referirmos à avaliação de aprendizagem dos alunos, é importante lembrar que o nosso objetivo maior é fazer com que todos os alunos possam utilizar a leitura e a escrita de modo competente. E para isso, não basta avaliar apenas os alunos, mas também o processo de ensino e de aprendizagem, fazendo as modificações necessárias no planejamento e intervenções didáticas para que os resultados sejam satisfatórios. Então, durante esse ano de 2015, nós vamos ter um trabalho pautado no 6º ano e nos 6º anos, e para isso eu conto com a colaboração de todas as disciplinas, para que os nossos alunos sejam esses leitores com competência, com proficiência. E, passando agora para o segundo momento, eu quero trazer algo assim que é prazeroso para nós. Então, eu quero começar dar continuidade trazendo uma indicação, fazendo uma indicação literária. Aqui hoje eu estou com a Regina, nossa diretora, nos auxiliando, a Karina na iluminação, o Ruth filmando. E então nós estamos aqui, ler para apreciar. É uma modalidade
finalidade da leitura, o que eu vou apreciar hoje? Por que eu trouxe Lígia Bojunga? Então vocês percebem aqui, é um livro que está na rede já há algum tempo. E a Lígia Bojunga esses dias me chamou, me despertou a atenção. Então vocês percebem, pela capa, quem conhece já a autora, foi uma autora que teve um sonho, uma escritora que teve um sonho de ser editora. Então ela tem a sua casa de editora, ela publicou os seus livros, e todos os livros têm essa carinha, né? Essa cor, esse formato, essa leveza, que só olhar para a capa desse livro traz uma leveza para nós. Então, quem foi Lígia Bojunga Nunes? Ela nasceu em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 26 de agosto de 1932. E aqui a gente traz como herdeira e sucessora de Monteiro Lobato. Então aqui a gente olha, né, Lígia Bojunga, por quê? Ela consegue trazer de uma forma problemas tão reais, de uma forma tão sutil, com tanta clareza, com tanta leveza, usando o fantástico. Ela parte do real e traz a fantasia, e principalmente para o público infanto-juvenil, que é para quem ela escreve, né? O público-alvo Lígia Bojunga. E o clássico da Lígia, que todos acredito que conheçam, nós recebemos este livro na rede, e este livro teve em todas as salas do 5º ano a Bolsa Amarela. Quem já leu, né, sabe como encanta a leitura. A Bolsa Amarela nós trabalhamos com todas as classes do 5º ano, e ela traz assim, ela relata uma personagem, a Raquel. E quem era a Raquel? Era uma menina, uma adolescente, que escondia os seus desejos, as suas vontades dentro da bolsa, o qual o título é a Bolsa Amarela. E dentro dessa bolsa, ela guardava a vontade de não crescer. Então ela não queria deixar a sua infância. E mais, a de ser menino. Aí eu pergunto para vocês, professores, por que ela queria de ser menino, né? A Raquel. E a vontade de virar escritora. Então ela tinha essa vontade de querer ser escritora. E ela dá vida aos objetos, ela fala com os animais. Isso assim, uma linguagem bem envolvente, não só para criança, para infanto-juvenil, mas para nós adultos. E uma coisa que eu quis trazer, que me chamou muita atenção, que trouxe um despertar bacana entre nós aqui, o grupo pedagógico que eu pude compartilhar, como ela escreve, né? Esse jeito gostoso de ler. A Lígia tem um texto dela que ela fala muito dessa trilogia. O texto, o leitor e o escritor. Então essa magia que tem a leitura. Como nós conseguimos nos comunicar, trazer vida às palavras, mexer com os nossos sentimentos. Então o texto, ele traz vida, ele mexe com os sentimentos daquele que lê, e principalmente o texto literário. Então ela fala, né, ela mistura o real com a fantasia, e ela trata de assuntos muito sérios, ligados à vida de qualquer pessoa. E se a gente for ver, são assuntos assim que você fala, nossa, o suicídio, ela traz a morte, ela traz o assassinato. Então ela trata assuntos reais que hoje permeiam em toda a nossa sociedade por meio da literatura. Fala das nossas carências, né? Dos preconceitos, e dando vida às palavras. E hoje, por que nós estamos com o livro Tchau, da Lígia Bojunga? Eu vou pedir para a Regina clicar no link, único livro de conto da autora. Único livro de conto. Clica, Regina. Esse é o único livro, e nós vamos olhar para a produção textual do 6º ano. Hoje nós temos na prova, na avaliação de aprendizagem e processo, como a Alessandra já falou no vídeo bem,
nós temos alguns gêneros que são trabalhados com os alunos dentro de uma sequência para que eles possam produzir o texto. E o 6º ano, nós temos o gênero conto. E o conto pode passar mais um pouquinho, que nós vamos ver a comanda. Então, nos comentários e recomendações pedagógicas, que todo professor, né, que vai aplicar a produção textual, é importante se apropriar dessa sequência para garantir a produção escrita. Ele cita, né, a partir do trecho ponto, a troca e a tarefa. História que faz parte do livro Tchau, de Lígia Bonjour. Para o desenvolvimento da atividade, o professor necessitará de uma cópia do ponto. Os alunos utilizarão uma folha de rascunho, uma folha própria para passar a redação a limpo e caneta azul ou preta. O trabalho poderá ser dividido nas etapas que seguem e aplicado em 2 ou mais aulas. Olha a importância. Então, não é um trabalho que vai se esgotar em uma aula. Então, eu posso mais de 2 aulas para garantir a produção do texto dos nossos alunos. Então, a primeira etapa, o ciúme e eu. Então, o professor ler na íntegra esse ponto. Então, a leitura é importante. E após a leitura, resgatar com os alunos os fatos ocorridos. Qual foi a sequência dos fatos? Né? Nós chamamos no reconto da história, no reconto aqui desse ponto, reconto oral. Pode passar? E aqui na sequência traz algumas indicações de perguntas. Então, quem são os personagens que aparecem na história? Onde se passa a história? O que aconteceu primeiro? E depois? Como acabou a história? A sequência dos acontecimentos. E sabemos que o 6º ano, a situação de aprendizagem inicial, trabalha a questão da narrativa. Nós trabalhamos o foco narrativo no caderno material do nosso currículo. Mas, deixando a produção textual, né, depois nós vamos falar em outros momentos sobre a questão da reescrita e a revisão dessa produção, voltemos a Lígia Bonjour. Por favor, Regina, pode fechar? Então, o livro Tchau, ele é organizado com 4 pontos e eu gostaria assim, de falar um pouco de cada ponto. Primeiro, me chamou muita atenção que é um livro que dá para o professor fazer a leitura em voz alta. Então, o primeiro ponto, já com o nome do título do livro, é Tchau. E ele é dividido em 6 partes. E ele traz a história de uma menina dos seus 9, 10 anos e que tem uma experiência muito trágica com a separação dos pais. Mas foi uma separação em que a mãe se apaixonou por um outro homem. E esse homem morava num outro país. E ela resolveu ir embora, deixar pai, mãe e um filho menor. E nesse conflito de separação, Rebeca, que é a personagem principal, ela é a confidente, tanto do pai quanto da mãe. E assim, o que nos chamou muita atenção, nas últimas partes desse livro, quando fala da mala, a mãe arruma a mala, comunica que vai embora, que o amor é maior do que tudo, ela precisa ir embora em busca deste amor, viver com este amor. E na hora que ela está com a mala pronta para sair de casa, Rebeca segura naquela mala, e ali é uma medição grande de força, e ela consegue segurar a mala da mãe. E a mãe vira as costas e fala tchau. E ali, a ingenuidade da criança, ela pega aquela mala, ela guarda, e quando o pai chega do serviço, ela com muito entusiasmo, ela fala, pai, assim como eu prometi que a mãe não ia embora, ela foi, mas a mala ficou, e ela vai voltar. Então a gente vê, aí você precisa ler para ver o que acontece na sequência do livro. Tá? Um outro conto, pessoal, vale a pena trabalhar com os nossos alunos. O título é O Bife e a Pipoca. Então, o bife, quando se fala do bife, lembra-se de quem? Rodrigo, né? Você que vai ler o conto com seus alunos, lembra-se de Rodrigo. E quem era o Rodrigo? O menino rico, que estudava no colégio particular. E Tuca. Tuca, Pipoca, um menino pobre que morava na favela.
E ali nessa diferença social, os dois se encontram no espaço escolar. E toda a diferença ela sai por quê? Porque a amizade, o respeito e o companheirismo prevalecem no coração de duas crianças. Então, vale a pena, o bife e a pipoca, um trabalho muito bacana. E os dois, assim, o que a gente pode entender lendo, uma linguagem muito sedutora, né? Os dois tinham fome. Rodrigo tinha fome da amizade, de descoberta do mundo. E Tuca, a fome dele era a fome de bife. Né? Então ali esse ponto dá para trabalhar bacana com os alunos. Eu vou ler depois a parte da troca e a tarefa, mas eu gostaria de falar do último ponto, lá no mar. A autora conta a história de um barco cheio de vida e de mistério. E esse barco, ele é uma tradição de família. E nessa tradição, num belo vendaval, né, num dia de tempestade no mar, em alto mar, ali o dono desaparece. E a história, vou deixar uma deixa, né, com gostinho de querer ler, ele se nega a voltar para a praia enquanto o seu dono não volta, porque a amizade era muito sincera. E não era o vendaval, a tempestade que ia separá-los, né? E a troca e a tarefa. Gente, eu vou pedir licença só para você parar. Então, continuando, né? O que eu trouxe para ler para nós aqui, nesse dia? Do conto, né? Fragmento do conto, a troca e a tarefa, e o título que nossos alunos irão reescrever, O Ciúme e Eu vou ler um trecho deste livro para vocês. Fui crescendo e cada ano que passava, o ciúme aparecia mais vezes para me ver. Eu não precisava nem olhar. De repente, eu sentia que ele estava lá. E bastava ele chegar perto para eu começar a sentir um peso dentro de mim, feito coisa que eu carregava uma pedra no peito. O peso só aliviava quando o ciúme ia embora. Mas cada vez ele demorava mais. Acabou morando lá em casa. Aí eu quis me mudar, mas eu ia fazer 13 anos. Onde é que eu ia morar? Resolvi ir para um colégio interno. Minha mãe não gostou da ideia. Vai custar muito caro. Mas o meu pai achou ótimo. Lá ela vai aprender a estudar direito, feito a irmã dela. Ah, que depressa que o ciúme apareceu quando meu pai falou assim. E eu fui para o internato. Fiquei vivendo separada da minha irmã. Só ia em casa nas férias. E aí, só para deixar um gostinho para vocês, esse ciúme se avoluma dentro dela. Vai crescendo, e de repente, o primeiro amor, a primeira paixão da adolescência, quem será? E aqui ela fala, então um dia, eu pensei, quem sabe a troca que eu sonhei no sonho serve para o ciúme também? E resolvi transformar o ciúme em história, só para ver se acontecia a mesma coisa. Se fazendo a história do ciúme, eu me livrava dele e só ficava com a história. Então aqui ela traz todo o processo de escritura. Então foi a troca, como o título desse conto, a troca e a tarefa. A troca foi trocar o sentimento que trazia angústia, tristeza, pela história. E ali ela colocou personagens, colocou sonhos e o problema foi resolvido. Então, uma dica que eu deixo hoje para nós, professores que atuam principalmente no 6º ano, fazer uma leitura em voz alta. Por que eu digo leitura em voz alta? Por favor, Regina. Porque é uma modalidade organizativa que ela tem algumas finalidades. Se nós pensarmos que o nosso currículo, né, da linguagem, da área de linguagens e seus códigos,
códigos, né, de suas linguagens, o código de suas tecnologias, ele está pautado tem como princípio a competência leitora e escritora. O nosso foco nesses primeiros dias de aula é resgatar, é despertar, é incentivar, é firmar, né, esse compromisso de ler no espaço escolar. E eu trago assim até para nós pensarmos Délia Lerner. Ela tem o livro Ler e Escrever na Escola, o real, o possível e o necessário. Qual é o real? Que realidade que nós temos? Como meus alunos leem? O que eles estão lendo? Como eu garanto desenvolver a proficiência leitora dos nossos alunos? Como que nós podemos garantir? O que é necessário? O que é possível e o que é necessário? Então, acho que vale a pena o nosso grande desafio, né? Formar alunos competentes, alunos que atuam uma leitura crítica, uma leitura cidadã. E quando nós trouxemos esta modalidade, eu quis trazer a modalidade leitura em voz alta, porque segundo a Kátia Bracri, que é ela que dá assessoria ao programa Ler e Escrever na Secretaria Estadual de Educação, existem várias modalidades didáticas para o ensino da linguagem. E uma delas é a leitura em voz alta feita pelo professor. E qual é a finalidade? Explicitar ao aluno, por meio da fala do professor, o comportamento leitor. Então, o que é o comportamento leitor? Um leitor proficiente, ele faz as suas escolhas. Ele sabe apreciar as obras, ele olha os recursos que o texto tem para embelezá-lo. Ele conhece, ele faz a sua escolha a partir de um gênero, editora, ilustrações e entre outros. Então, nossos alunos saberem fazer as suas escolhas. O que eu quero, o que eu gosto. Poder ler o livro e falar, olha, eu gostei. Olha, não é bem assim, a Ângela falou e eu não gostei. Então, é você poder dar sua opinião sobre. Então, possibilitar aos alunos que não leem o contato com textos em linguagem escrita de boa qualidade. Então, uma leitura em voz alta é preciso planejar, é preciso escolher bem o texto de qualidade. E principalmente você, professor, que está aí com os alunos de sexto ano, muitos dos nossos alunos de sexto ano não têm o domínio, não têm uma leitura, não lê com autonomia, a importância de ser leitor, ser modelo, para que ele possa despertar este gosto pela leitura e se apropriar da linguagem que se escreve, né? Possibilitar aos alunos contato com o texto que não escolheriam de maneira independente e ampliar o repertório de leitura. Então, que contato é esse? Então, nossos alunos, ele tem a sua leitura, ele lê o que ele pode ler sozinho, mas eu tenho que trazer texto que seja assim, de qualidade, que possibilite ele ampliar esse repertório. Essa modalidade didática possibilita ao professor modelizar comportamentos e procedimentos de leitura. Para cada finalidade de leitura, há um procedimento. Então, aí você me pergunta, mas Ângela, os alunos são tão agitados, mas é a primeira, a segunda, a terceira, é uma atividade que tem que ser permanente. Quando nós falamos de uma atividade permanente, uma leitura em voz alta feita pelo professor, ela pode ser um permanente, semanalmente, quinzenalmente, mas eu preciso ter isso, meu aluno tem que criar essa expectativa. Hoje é dia que o professor vai trazer um texto literário para nós.